Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou ao telefone com o fundador e CVO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está hoje? Eu estou fantástico, Priscila, e quero dar as boas-vindas a todos na Semana Internacional de Networking. Comecei a Semana Internacional de Networking em 2007, já faz tempo, e temos feito isso todos os anos desde então, em todo o mundo. E tem sido realmente uma ótima oportunidade para obter exposição para o BNI e exposição para o conceito de networking de negócios. Isso soa muito bem. Você tem que nos contar um pouco mais sobre isso. Sim, bem, você sabe. Novamente, eu comecei em 2007, porque eu queria uma maneira de realmente destacar o poder da rede de negócios. E você sabe, o BNI sozinho gera bilhões de dólares em negócios para membros em todo o mundo. E estamos fazendo uma grande diferença nas comunidades locais e no sucesso dos pequenos negócios. Então eu queria uma maneira de realmente destacar isso com a mídia e com as comunidades, e é por isso que comecei naquela época. Hum, Mas meu tópico hoje eu acho um tópico muito bom quando você está falando sobre networking. Isso é que o processo de networking é de fato uma maratona e não um sprint ou uma corrida rápida. Anos atrás eu conheci uma mulher que era conhecida como a networker consagrada. Ela tinha centenas, se não milhares de contatos. Isso deu a ela uma rede realmente ampla composta de pessoas de todas as esferas da vida. Ela era muito conhecida na comunidade, ela era a pessoa certa se alguém precisasse de alguma coisa. Então, um dia, durante uma conversa que ela estava tendo, ela me puxou de lado e soltou uma bomba comigo. Ela disse que seus esforços de networking não estavam realmente valendo a pena para ela. E ela falou longamente sobre todos os grupos que frequentou e as pessoas que conheceu e como ela havia feito tantos bons contatos e continuava a fazer mais o tempo todo, mas na verdade não estava conseguindo nenhum negócio sólido com seus esforços. Quando perguntei a quantos eventos de network ela ia a cada semana, ela disse que ia a pelo menos 5. Pelo menos 5. E às vezes ela ia para mais. E eu perguntei por que ela não estava vendo resultados reais. E apesar de seu incrível talento para fazer contatos e ganhar visibilidade, ela nunca chegou ao cerne do que é networking, que é construir relacionamentos. Ela estava tão ocupada correndo e fazendo aparições que nunca estava aprendendo como realmente trabalhar as redes que havia criado a fim de construir relacionamentos profundos com as pessoas e desenvolver credibilidade com elas. É verdade que ela era visível na comunidade, muito visível. O problema era que ela ia à atividade como uma conquista quando se tratava de seus esforços de network. Sua rede tinha, na verdade, 1 milha de largura, mas apenas 1 polegada de profundidade. E ela não havia dado o próximo e mais importante passo com muitas pessoas em sua ampla rede. Ela nunca dedicou tempo para desenvolver o tipo de relacionamento com nenhum deles que lhes permitisse realmente conhecê-la, gostar dela, confiar nela e querer passar referências para ela. E acho que este é o tema perfeito para a Semana Internacional de Networking. Recentemente, vi a mesma coisa com alguém que conheço há alguns anos. Ele criou o hábito consistente de ir a todas as reuniões e eventos de network que ele podia ir. E ele era incrivelmente visível. E ele não apenas estava sempre em reuniões de network, mas estava sempre cheio de energia e entusiasmo, desde o momento em que chegava até o momento em que saía. Mais uma vez, o problema não foi de forma alguma por falta de atividade, esforço ou entusiasmo, porque ele estava se expondo e conhecendo novas pessoas, o que é bom. O problema era que ele estava correndo tanto que nunca parava tempo suficiente para gastar o tempo necessário para estabelecer
o tipo de raízes de longo prazo que levam a um relacionamento recíproco contínuo. O resultado final foi que ele teve um caso grave de esgotamento da rede. Ele passou de ir a todos os lugares e conhecer todo mundo possível para ir a lugar nenhum e conhecer quase ninguém. E um ano depois, seu negócio faliu. Veja, essa é uma das razões pelas quais montei o BNI, para se reunir semanalmente, para se reunir toda semana para que você possa se aprofundar e construir relacionamentos com as pessoas. Não é apenas o número de contatos que você tem, é o número de conexões que você cria, o número de relacionamentos que você constrói. O networking é uma maratona, não um sprint. Se seu objetivo é aumentar significativamente seus negócios, simplesmente fazendo o maior número de contatos possível, você nunca construirá uma rede pessoal poderosa. Se você estiver trabalhando em uma rede com essa abordagem, é quase garantido que se esgotará, porque networking não é como um sprint. Constantemente pulando de evento em evento é exaustivo e acho que é ineficaz. É preciso haver um equilíbrio entre o aspecto de criação de visibilidade de seus esforços de networking e os aspectos de criação de credibilidade de seus esforços de networking. Uma maneira de fazer isso é agendar encontros individuais regulares com pessoas que você conheceu, a fim de entender melhor os serviços que eles oferecem e como você pode encaminhá-los. Mais importante, é uma maneira de eles fazerem o mesmo por você. E se você está no BNI, sabe que eu promovo isso há anos. Eu tenho vários podcasts falando sobre o poder de fazer reuniões de um a um e como, quando você dobra o número de uns a uns que você faz, você aumenta. Na verdade, se você passar de um mês para uma semana, um por semana, em uns a uns, você dobra a quantidade de referências que recebe e que dá. E, portanto, os um a um são muito poderosos na construção de relacionamentos. O caso em questão de uma terceira pessoa, que era a corretora de imóveis na Califórnia, que compartilhou comigo que seu negócio cresceu dramaticamente durante uma grande recessão no passado, porque ela decidiu desenvolver uma rede ampla e profunda em alguns lugares. Ela seguiu o meu conselho e fez pelo menos 4 encontros individuais por mês com pessoas em sua rede. Ela se concentrou em construir relacionamentos. E uma vez convencida de que havia encontrado uma boa oportunidade de negócios para alguns de seus contatos, ela telefonaria para o contato no local e os colocaria junto com a pessoa com quem estava se encontrando. Isso criou apresentações poderosas que levaram aos negócios. Então, a oportunidade, a partir dessa atividade, ela acabou passando o dobro de referências para outras pessoas do que no passado, o que coincide com os dados da pesquisa que fizemos no podcast anterior, que já mencionei várias vezes. Mas, mais importante, ela recebeu o dobro de referências de pessoas no passado. Ela estava tratando o processo mais como uma maratona do que uma corrida rápida. E este é um ótimo exemplo de como o network é mais sobre agricultura do que sobre caçar. Trata-se de construir relacionamentos com pessoas-chave. O que é incrível nessa história massiva e as consequências dessa recessão. Mais importante, a mulher de negócio estava em uma profissão que foi duramente atingida, tão ou mais duramente do que a maioria das empresas. E apesar das condições ao seu redor, ela usou suas habilidades de construção de relacionamentos para criar relacionamentos de referência de longo prazo. Quando se trata de networking, às vezes, você precisa desacelerar para ir mais rápido. Deixe-me repetir isso, porque eu acho que é poderoso. E é apropriado durante a Semana Internacional de Networking falar sobre isso. Quando se trata de networking, às vezes você precisa desacelerar para ir rápido, certamente para ir longe e chegar lá em tempo hábil.
é realmente tratar o networking como uma maratona e não como um sprint. Qual é a sua opinião a respeito de tudo isso, Priscila? Eu estava pensando em algo meio específico, que era fazer ligações. Você sabe como as pessoas dizem para você fazer 5 telefonemas por dia e tudo isso. E eu tenho essa resistência em fazer, porque aí você tem que estar disponível para receber 5 ligações por dia em troca, né? Então eu estava pensando em construir a rede. E você sabe, através de maneiras mais práticas de fazer isso. E foi isso que surgiu para mim. Você tem algo a dizer sobre isso? Sim, bem, você sabe, eu nunca acreditei necessariamente em um certo número de telefonemas que eu tinha que fazer todos os dias. Quero dizer, quando eu estava escrevendo livros pela primeira vez e publicando-os, eu tinha um certo número de telefonemas que eu fazia todos os dias. Então, deixei o tempo livre para atender telefonemas. Mas, novamente, a chave, à medida que você constrói seu negócio ao longo do tempo, é ir fundo em vez de ir amplo. E, portanto, o número de chamadas telefônicas talvez seja um pouco menos importante do que a profundidade das chamadas telefônicas que você faz ou das conexões que você faz. Você sabe, você pode agendar ligações telefônicas em vez de apenas ligar para as pessoas. E você, se você apenas ligar para alguém, eu sei que não é uma ligação fria, se você conhece a pessoa, mas apenas ligar para alguém de forma fria, mesmo que você a conheça, ela pode ou não ter tempo naquele momento para realmente ter uma conversa profunda com você. Então, eu sou um verdadeiro crente em agendar as chamadas. É verdade. Então, eu estendo a mão para alguém e perguntando: Ei, você está livre amanhã em um determinado horário? Eu adoraria conversar com você. Para mim, isso funciona muito melhor. Sim, parece uma ótima ideia. Sim, e você sabe, fazer alguns desses quer dizer, quando eu estava executando as operações do dia a dia do Beni, fiz uma lista de todos os meus diretores executivos e diretores regionais e diretores nacionais e dividi a lista, você sabe, por um punhado de pessoas todos os dias, onde eu entraria em contato com eles, geralmente por e-mail, e diria: Ei, eu adoraria me conectar em algum momento desta semana. E depois fazer essas chamadas de conexão onde eu apenas faria check-in. São chamadas de check-in. Como você está? Como está seu negócio? O que posso fazer por você? Como eu posso ajudá-lo? E quero dizer, eu fiz isso de forma bastante consistente por muitos anos, quando estava executando as operações diárias do Beni. E esse é um grande compromisso quando você também está gerenciando o negócio. Certo, é um grande compromisso. Mas é um bom consultor de relacionamentos, e esse é um ótimo exemplo de network, sendo mais uma maratona do que um sprint. Certo. Bom, Priscila, isso é tudo que eu tenho para hoje, e espero que todos gostem da Semana Internacional de Network. Eu adoraria ouvir seus comentários aqui no Beni Podcast. Eu leio todos os comentários que são postados por aqui. Bem, obrigada, Ivan. Eu acho que foi muito revelador e interessante. Eu estou ansiosa para aprender mais sobre a Semana Internacional de Networking. Muito obrigado com você agora, Priscila. Este podcast é patrocinado por www.maisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente a sua experiência no BNI e ajudá-lo a impulsionar os seus negócios. Então, confira o ótimo material disponível para você em www.maisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para obter 50% de desconto em todos os programas de áudio. Esse código é válido por tempo limitado e todos os lucros vão para o BNI Fundação. Muito obrigada pela atenção. Esta é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial BNI.